Salve, salve YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Yuri e esse é o canal do Professor Noob. Vamos lá, continuamos nossa jornada com MC Cid, o Projeto Cartas. Passamos pelas duas primeiras, estamos na carta de número 3. Mais uma vez fica aqui o aviso, eu pauso o vídeo, eu falo durante o vídeo. Se não é esse o tipo de reação que você gosta de assistir, cara, sinto muito de verdade, mas é o jeito que eu faço as minhas reações. Tá? Fique à vontade de dar o dislike, fique à vontade de não voltar mais. Se você quiser falar alguma coisa nos comentários, seja educado, respeite, obviamente, e é isso. Vamos lá, para quem gosta desse tipo de análise que eu faço, seja bem-vindo novamente. E vamos nós aí para nossa terceira jornada aqui na carta do MC Cid. Bora lá. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Depois que eu presenciei a violência dentro de casa, uma boa parte do meu coração morreu. Detalhe rápido, a questão da carta número 2 foi muito pautada na relação da mãe. A carta número 1, a mãe é um personagem muito frequente. E é forte como essa figura da mãe aparece como sendo a única figura que escutou ele, que estava do lado dele, mesmo ele com dificuldades de se abrir. Mas é forte como ele sempre abre fazendo essa referência com a mãe, né? Por um lado, tudo estava bem mais cinza. E por outro lado, eu comecei a me importar menos com tudo isso. O fato de me importar menos fez meu ensino médio menos doloroso. Eu até consegui fazer alguns colegas. Porém, ainda me cortava com muita frequência. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida para vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei contar sobre o dia 17 de agosto de 2012. Uma festa que mudou minha vida e me colocou no fundo do poço. Essa é a carta número 3. Puta merda, lá vem merda de adolescência. Ai, ai. Não no sentido ruim, tá? Mas dá pra ter uma ideia, dá pra suspeitar do que vai vir por aí. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Meus cortes do braço me dizem que a vida que eu levo tá osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Meus cortes do braço me dizem que a vida que eu levo tá osso. Já não falava com meu pai há um tempo. Quando falava era somente sobre o necessário. Ele sempre tava pior, dobrou a cachaça em casa. Já adicionou palavras ruins pro seu vocabulário. No terceiro ano a escola melhorou um pouco. Não tinha amigos, mas fiz alguns colegas. O bullying continuava, só que mais leve. Eu tava um pouco mais feliz sobrevivendo às cegas. Fiquei sabendo de uma festa de uma mina de outra escola. Gente desconhecida, podia ser da hora. Era os 18 dela e a gente mais velha. E eu tava precisando de umas companhias novas. Sabia que meu pai nunca deixaria, por isso já tinha um tempo que eu mentia. Enquanto ele bebia eu saía pela janela, voltava antes de amanhecer. Ele nunca percebia. No dia da festa me arrumei bonito, jeans, manga comprida pra esconder os cortes. Passei no posto pra comprar uma catu, um maço de Lux Strike, uma garrafa de corote. Entrei na festa, vi uma cena comum. Menor embriagado, era só o que não faltava. Muita maconha e geral beijando na boca. De certa forma essa cena sempre me acalmava. Quando via desordem na vida dos outros, achava a minha desordem um pouco mais aceitável. Sentia que eu não era o único fudido, então no meio dos fudidos eu não seria indesejável. Você se identifica quando você começa a achar outras pessoas parecidas com você, só que olha o ponto, né? Você só consegue se identificar. Olha o cenário em que ele acaba se identificando, né? No meio de tantas pessoas que talvez estivessem passando por dores iguais ou tão fortes quanto as que ele teve, né? Vamos lá. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. A falta de amigos dizia que a vida que eu levo era osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. A falta de amigos dizia que a
encarava como se soubesse que nossa amargura se assemelhava um tanto. Ela era a única menina de manga comprida, eu era o único menino de manga comprida. Quando eu olhei no olho dela, foi como se ouvisse sua voz dizendo: eu também odeio a vida. Pra afastar a timidez, bebi um pouco. Entre trancos e barrancos, consegui puxar assunto. Ela era uma pessoa incrível, falava tão pouco, mas dizia muito. Seu nome era Bianca Abrão, filha de pais divorciados pela traição. Também tinha cortes no pulso e forte pulsação. Muita emoção, gerou atração, prendeu minha atenção. Lá pras 3 da matina, a festa tava vazia. Convidei a Bia pra beber lá no quintal. Falei que nunca tinha beijado na boca. Ela riu e disse que tinha uma ideia legal. Ela tava fumando me ofereceu um trago. Só aceitei porque a presença dela me anima. Antes já tinha até fumado uns baseado, mas Beck e Bira sempre zoava meu clima. Eu tava feliz, a Bia era nota 10. Finalmente alguém que não tinha preconceito. Tava um dia perfeito e ela perguntou se eu queria me divertir, pois conheci um jeito. Claro que eu respondi que sim. Na mesma hora ela tirou do bolso um ziplock com um pozinho branco, enrolou uma nota e esticou no banco, e disse que se eu experimentasse iria me alegrar um tanto. Aquela cena bugou minha mente. Como assim? Cocaína, droga do diabo e dos doentes. Droga de gente acabada no fundo do poço. Gente sem passado, sem futuro e sem presente. Porém a Bia não era nada disso, bem pelo contrário, parecia muito inteligente. Um belo sorriso eloquente, aparência saudável, ainda era muito atraente. Pera, pausa a história. Nesse momento eu tive um dos piores pensamentos da minha vida. As pessoas que sempre me disseram que cocaína era uma droga horrível foram as mesmas pessoas que me trataram como uma droga horrível, que me fuderam, nunca me deram atenção, carinho, nem nada. A Bia, por outro lado, cheirava cocaína e me tratou super bem. Não me excluiu, não me expulsou, não me agrediu. Caralho, será que eu sempre vi o mundo de cabeça pra baixo? Sempre fiz tudo o que disseram que era certo e deu tudo errado. E se eu fizer o contrário? E se eu fizer o contrário? Naquele momento peguei a nota enrolada, coloquei no nariz e me aproximei do banco. Respirei com toda a força que eu tinha e por um segundo minha mente toda ficou em branco. Foi a melhor sensação de toda a minha vida, nariz ardendo e coração a milhão. Como se eu não tivesse nenhum problema, nenhuma decepção. Aquela foi a primeira vez que eu me senti vivo, afastou minha apatia e toda a depressão. A sensação era igualzinha a se cortar, só que multiplicado por 1 milhão. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. O pau no nariz me dizia que a vida que eu levo era osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. O pau no nariz me dizia que a vida que eu levo era... Naquele momento, minha vida mudou. Ai, ai. Vamos até o final. Tem. Não dá pra parar esse flow aqui, essa sequência que ele tá trazendo. Eu encontrei minha segunda paixão, a cocaína. Era algo libertador. Eu me sentia forte, novo, invencível. Eu não me sentia quem eu realmente era. Cicatrizes e lágrimas. Fuga. Dali pra frente, a cocaína virou algo presente no meu dia a dia. E junto ao hábito de me cortar, curavam quase que qualquer dor que eu tinha. Maldita cocaína, se alimentou da minha fraqueza pra me deixar às margens da sociedade. E fui eu que paguei a conta toda, sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre drogas de uma forma realista, sincera, que não desse jeito sensacionalista. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. São dois paralelos muito frequentes, né? Ele sempre começa fazendo referência à mãe e ele sempre termina com uma reflexão sobre o que é o nosso sistema de ensino. É. A questão aí é como que a escola, e aí eu me incluo como um ator presente nesse cenário, como uma pessoa atuante, como um professor de ensino médio, como que a escola pode tratar isso de uma forma mais realista, de uma forma mais sincera?
Porque de verdade, a escola que eu conheço, a bolha que eu vivo, a escola que eu trabalho, a escola que as escolas que eu estudei, nunca havia essa abertura tão grande para você discutir isso de uma forma sincera. E o que talvez seja essa busca por uma discussão sincera teria talvez o porquê que a pessoa chega a isso. Aí de verdade, eu não consigo chegar a uma resposta, tá? Me digam aí o que vocês acham que a escola deveria fazer para atingir esse ponto que ele traz na letra, né? Até hoje eu me pergunto o que seria sobre mim, o que seria de mim se as escolas falassem sobre drogas de uma maneira realista, sincera. É... Porque assim, cara, a escola tá tão perdida numa tentativa de trazer um mínimo, só que a gente é tão sufocado por tudo que a gente tem que trazer para o nosso aluno. É... Todos nós vivemos o cenário de aluno, mas poucos de nós vivemos o cenário do professor. E aqui sou eu me colocando enquanto professor nessa história. Cara, a gente é tão sufocado de coisas que nós precisamos entregar, que nós queremos entregar, e ao mesmo tempo a gente é tão limitado por esse tanto de coisas que nos permeiam. Cara, de verdade, eu ainda tenho vontade de entregar coisas para os meus alunos, só que, meu, eu fico tão limitado por tanta coisa, mas tanta coisa que acontece no intervalo de 45 minutos de aula, e é extremamente difícil você ter uma discussão de qualidade sobre algo que vá fazer a diferença na vida de uma pessoa. E no meu caso, eu ainda reforço isso mais por ser um professor de ensino técnico. Eu sou professor de informática de ensino técnico. Então a minha função, muitas vezes, subentende-se que a minha função não é conversar com o meu aluno sobre a droga, sobre o que ele está passando na vida dele, sobre as angústias, sobre o bullying, sobre a droga, sobre a iniciação da vida sexual, sobre o que quer que seja. A minha função é ensinar para o meu aluno uma profissão. E o valor fica em segundo plano e as questões de vida ficam em segundo plano. Mas, cara, eu tenho que me colocar como culpado nessa história? Sim, porque eu tô ali. Talvez eu pudesse fazer alguma diferença nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, como fazer essa diferença? Sabe? Como ter essa discussão nesse nível que essa pessoa precisa, ou que essas pessoas que estão aí precisam? Porque assim, é fato. E a gente não é cego para isso. A gente sabe que é no ensino médio, muitas vezes, que esse aluno vai ter o contato com as drogas, ele vai chegar, ele vai experimentar tudo. Isso é uma característica da nossa geração atual. É uma geração que quer experimentar, que quer ter opinião sobre tudo. Então, poxa, estão falando que tal coisa é assim. Então, peraí, deixa ele ver, experimentar e ver se isso é realmente dessa forma. E aí, a partir disso, eu teço minha opinião. É... Sempre vai ser muito difícil também para a escola conseguir ter esse nível de discussão no nível maduro, porque muitas vezes são pessoas de gerações totalmente diferentes falando, sabe? Eu sou uma pessoa nascida ali nos anos 90, que hoje falo com alunos nascidos no meio dos anos 2000. São gerações totalmente diferentes. Manter uma comunicação, um diálogo que seja aceitável por esse público é um desafio extremamente grande. Manter a atenção desse público, puta merda, sabe? Quantas e quantas e quantas vezes. Eu tô gravando esse vídeo no domingo de eleição, por isso que tá essa zona aí que talvez o microfone esteja captando. Cara, amanhã eu vou chegar na minha sala de aula às 7 da manhã e vai ter um monte de gente me ignorando. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma culpa da escola, mas é uma luta já perdida, porque muitas vezes esse aluno já chega na escola e ele não tá querendo saber de nada que tá acontecendo ali dentro. Então, como que a escola pode criar esse tipo de espaço, sabe? Desenvolver o protagonismo do aluno? Sim, e aí, por experiência minha, eu tento. Trazer uma discussão de qualidade, colocar as pessoas para falarem a real sobre isso. Tá,
Mas aí a gente volta no ponto do julgamento. A gente é muito rápido pra julgar, né? E principalmente pra destruir. Poxa vida, quem que tem a coragem de chegar e falar abertamente sobre isso dentro de uma escola, sabe? A gente tenta, às vezes, fazer rodas de conversa. Já teve casos, acho que há alguns anos atrás, na escola onde eu trabalho, onde nós levamos ex-usuários de drogas que relataram sua experiência. E foi uma ação muito interessante porque os alunos realmente se interessaram, se envolveram nisso. Porque é algo que faz parte da vida deles. Mas, poxa, a gente sempre vive nessa coisa assim. O que que a escola quer passar porque entende-se que aquilo é necessário, e aí a gente pode julgar realmente o que se entende como sendo necessário transpassar para as nossas gerações de estudantes, e por outro lado, o que, que a pessoa realmente quer aprender. Só que, cara, se você cede 100% para um lado e você cede 100% para o outro, ninguém sai ganhando. Porque você não vai. Isso na minha opinião, tá? Porque concordo. Ser somente a visão da escola de um lado da balança prejudica porque isso não se conecta à realidade da pessoa. Por outro lado, se eu só discuto o que o aluno quer, muitas vezes esse aluno nem sabe o que ele quer. Ele só quer estar ali na escola para socializar, ele só quer estar ali na escola para fazer o contatinho dele, ele tá ali porque ele é obrigado, ele tá ali porque ele não quer estar em casa, ele tá ali porque é uma fuga do que ele passa na casa dele. Por diversos e diversos motivos, aquele aluno tá ali sentado no banco da escola. Comunicação é necessária? Sim, esse é um ponto, esse é um dos caminhos. E isso é um meia-culpa. E eu falando enquanto representante da escola aqui, vamos colocar nesse sentido. Porque muitas vezes a escola não ouve, e quando ela ouve, ela não tem como agir. Porque, de novo, aí a gente cai em cenários onde a escola também está muito limitada dentro dos seus mecanismos que ela tem à disposição. Muitas vezes, sei lá, se você pega um caso de um professor que não age de acordo com uma conduta esperada, muitas vezes a escola não consegue fazer nada para impedir esse professor. E aí depende do cidadão, do aluno, do pai, do responsável, enquanto parte de uma sociedade, correr atrás e denunciar e falar, colocar a boca no trombone para que as pessoas comecem a escutar o que está acontecendo ali dentro, para que uma ação seja tomada. Por outro lado, a gente começa a cair numa questão que ela é muito política. Porque muitos dos movimentos que a gente tem dentro da escola eles são envoltos na política no sentido negativo, na política do sentido do protecionismo, na política da pessoa que tá ali somente para sustentar uma posição de poder, e ela quer agradar os chefes, ela quer dar resultado. A escola hoje sendo um mecanismo ainda de uma indústria muito antiga, de uma indústria fabril, onde você tá ali, entram 100, tem que sair 100, e não importa que a pessoa pense e tudo mais. De certa forma, se a gente parar para analisar, isso também faz parte de uma construção de escola que vem do que é a elite empoderada hoje e do que essa elite quer que o nosso jovem aprenda. Nada. A nossa elite quer que o nosso jovem seja mais um trabalhador. Ela não quer o empoderamento dessa pessoa, ela não quer a ascensão dessa pessoa. E de certa forma, isso também se reflete no sistema que é entregue hoje. Isso também se reflete nessa falta de abertura de espaço, nessa falta de empoderamento do aluno, nessa falta de protagonização do aluno para ele trazer suas reais dores, suas reais necessidades. Então, talvez a gente tenha aí um reflexo. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente talvez tenha aí um reflexo do que é a escola há tantos e tantos e tantos e tantos anos. Um sistema onde você não faz algo para você gerar um aluno que pense. Por mais que os professores muitas vezes lutem contra isso, mas a escola em si, o que se entende vindo das políticas de níveis superiores do nosso país, isso estou falando de qualquer nível de política, tá? Da sua cidade ao governo federal, o que se quer é que o aluno, que o pobre, que o cara ali da periferia não aprenda, que ele não discuta. E isso se reflete nessa questão da escola sobrecarregada, uma escola que não consegue ter abertura para trazer as pautas que realmente importam. Por outro lado,
No meio de tanta merda que vem por essa questão da politicagem, entendam, gente, existe professor ruim? Existe. Existe professor bom? Existe. E os professores tentam fazer alguma coisa. Alguns não tentam, lógico. Tem profissionais bons e ruins em qualquer área. Aí, da mesma forma que existe o professor bom e o professor ruim, existe o aluno que está interessado e existe o aluno que não está interessado em porra nenhuma ali dentro. Ele nem sabe por que ele tá ali. Ou ele não tá interessado em porra nenhuma por conta das diversas possibilidades que a gente pode abrir aqui. Do cara simplesmente não tá aí com nada, no outro espectro, o aluno que não tá interessado ali porque ele tá com a cabeça tão ferrada quanto a do personagem que a gente vê nesses vídeos. Então, como? Sabe, a pergunta que eu trago no final desse raciocínio todo é como? Sabe, como que a gente melhora isso? Como que a gente, enquanto escola, consegue avançar nessa discussão para que a nossa sociedade melhore, para que esse aluno tenha como falar, tenha como discutir, tenha como trazer os seus anseios, tenha como viver a vida de uma forma real, sabe? É... Discute-se muito nesse ponto, aí a gente volta muito naquela coisa assim, a escola não me ensinou como que eu pago uma conta, a escola ficou preocupada durante o ano inteiro me ensinando fórmula de Bhaskara. De novo, é uma discussão muito complicada, porque você vai encontrar pontos positivos e negativos em qualquer lado desse argumento. Do lado do educador, do lado dos pensadores da educação que falam que você tem que transmitir determinados valores, determinados conhecimentos para que aquilo não se perca, para que as pessoas consigam progredir, para que você consiga ter registrado na cabeça das pessoas quais foram os acertos da humanidade, quais foram os erros da humanidade, principalmente para que esses erros não se repitam. Por outro lado, nessa história, você tem ali uma desconexão muitas vezes com a realidade que é vivida por essas pessoas, né? E isso é muito complicado. É, é difícil, cara. É um grande desafio, de verdade, é um grande desafio você tá inserido nesse meio e questionar como que eu posso melhorar isso, sabe? Dentro de algo que é tão sufocado, de todos os lados, sabe? É isso, gente. Não chegamos a conclusões, mas novamente precisamos falar sobre, porque só a partir do momento em que a gente fala e escuta com respeito, que a gente, dentro das discordâncias saudáveis, a gente consegue achar algum denominador comum e começar a caminhar no meio dessa história. O que precisa é haver a discussão, mas a discussão saudável. Enquanto a gente achar que tudo que a gente vive na nossa vida é um jogo de futebol, onde você tem um vencedor e você vai ter um perdedor, e nem o empate é aceito, e só vale se a minha verdade for aceita e a do outro que se foda, a gente não vai caminhar, né? Enfim, não chegamos a lugar nenhum, mas questionamos. Acho que isso já é um ponto de partida interessante. Diga aí o que você achou desse vídeo, deixe seu comentário e a gente se vê na próxima. Valeu, gente.